Do emagrecerdevez.com, o podcast é mais informação atualizada para você sobre nutrição, emagrecimento, saúde, estilo de vida, enfim, tudo que pode ajudar você a viver seus dias melhores com o corpo que você quer. E com informações que sejam consistentes, sejam científicas, sejam provadas, e também tudo de forma informal, né? Todo mundo aqui sentado de boa, na frente do computador, conversando com todo mundo. Então, é uma maneira bem legal de levar isso tudo. E hoje eu tenho um grupo de pessoas extremamente seleto aqui, comigo aqui para acompanhar esse podcast de tema. O tema do podcast seria uma nova forma, talvez, de emagrecer e de viver melhor, de ser mais saudável. A gente vai especular sobre esse assunto, vai mostrar alguns fatos, alguns estudos mais atuais. E como especialista nesse assunto específico de hoje, eu trouxe aqui o Dr. Souto, José Souto, que você já conhece em outros episódios, e ele vai trazer a voz da verdade, a voz científica sobre esse assunto, compartilhar tudo que ele sabe sobre isso. Ele vem postando uma série muito bacana desse tipo de conhecimento no blog dele, e realmente a gente precisa falar isso para a maior quantidade de pessoas possíveis. E como você pode ver, tem mais gente aqui acompanhando a gente, que tem o nosso amigo Josh, que você já conhece, Emagrecer de Vez. Fala, Josh, bom dia. Pessoal. Fala, Rodrigo. Boa tarde. Opa. Tudo bom, doutor? Tudo bom, tudo bom. Tudo tranquilo. A Patrícia também. A Patrícia, ela tá, né, a participação inédita dela aqui no nosso podcast. A Patrícia, ela trabalha também no blog do Dr. Souto. Ela é uma grande estudante aí de nutrição, assim como nós todos, né? Ela realmente aplica em si mesma, já obteve resultados muito grandes, ela estava contando, de perda de peso e principalmente da maneira como ela se sente, da questão de disposição, de energia durante o dia, enfim, é como se fosse uma vida em preto e branco transformada em uma vida em Full HD, como eu costumo dizer, certo? Então, a Patrícia também vai ter muita coisa para colaborar com a gente aqui. Então, eu estou muito feliz de ter esse grupo de pessoas reunidas e eu acho que a gente pode começar, né, o fio da meada, que o assunto de hoje é uma coisa que a gente está muito acostumado de ouvir falar, tanto na área de nutrição voltada ao emagrecimento, digamos, que é a questão, qual a influência do intestino, do que a gente come. O intestino é o nosso segundo cérebro, né? A ciência vem dizendo que o intestino é o nosso segundo cérebro, é muito mais do que a gente imagina que ele seja, ele é muito mais do que aquilo que é ensinado para a gente. E os impactos, a influência dele na nossa saúde vão muito além do que a gente pode imaginar. E você pode até se surpreender com alguma das coisas que a gente vai comentar aqui. Então, vou ter dicas práticas, vou ter um pouco de ciência também, para compartilhar sobre esse assunto, e eu espero que você tire benefício disso, que o propósito de tudo isso é que a gente realmente viva melhor com as informações atuais da ciência. Ok, agora vou jogar uma pergunta aqui no meio do grupo aqui, que é a questão do intestino, né? O que a ciência, Dr. Souto, você principalmente, o que a ciência moderna, né, tem mostrado sobre a relação entre a flora intestinal e também o ganho de peso? Esse é um assunto que está sendo muito falado no mundo, né, da nutrição moderna, e eu sei que você está muito ligado nisso, inclusive estudando e postando no seu blog também. Então, qual que é, assim, uma forma para o pessoal meio que se situar, o que a ciência tem mostrado sobre essa relação, então, entre o intestino, a flora intestinal e o ganho de peso especificamente? Bom, primeiramente, um abraço para todos, obrigado pelo convite. Rodrigo, assim, tanto no seu livro do emagrecerdevez.com como no meu blog, nós, desde o início, temos uma ênfase grande no assunto hormonal, tá certo? De que os alimentos são mais do que simplesmente fontes de calorias, mas eles são também uma forma de manipular os nossos hormônios, tá certo? Então, quando nós consumimos um refrigerante cheio de açúcar, aquilo vai elevar o açúcar no sangue, vai elevar a insulina, e essa insulina vai comunicar ao nosso corpo que é momento de armazenar gordura. Tá? Se nós consumirmos 3 ovos cozidos, que têm o mesmo número de calorias do que um refrigerante, tá? Nós vamos estar comunicando para o nosso corpo uma coisa completamente diferente, que nós estamos oferecendo nutrição abundante, que o corpo pode usar essa nutrição como fonte de proteínas para construir músculo e como fonte de energia para a atividade. Bom, então, até aí era o que nós vínhamos sempre pregando. O assunto da flora intestinal coloca uma segunda camada de complexidade sobre isso. Tá? As bactérias que estão dentro do nosso intestino, elas dependem de nós para comer, mas nós dependemos delas para comer também. Tá? Então, boa parte dos nutrientes que nós comemos são metabolizados dentro do intestino por essas bactérias, e as bactérias mandam sinais para o nosso corpo que também controlam o nosso metabolismo.
E existem estudos incríveis em animais e em seres humanos, mostrando que se nós transplantarmos a flora intestinal de um animal obeso, de um animal magro para um animal obeso, esse animal obeso emagrece simplesmente pelo transplante de flora intestinal, sem que tenha mudado nada na dieta. Isso é um negócio incrível, realmente. É incrível, né? De fato. E a gente vê também que emagrece momentaneamente, mas não soluciona. E a gente vai falar mais sobre isso em seguida. Mas será que a solução, talvez, para muitos casos de obesidade esteja realmente na questão do intestino? Pode ser que sim, pode ser que não. Será que a gente consegue entender muita coisa que até agora a gente não tinha muita claridade, colocando uma luz em cima dessa questão da flora intestinal que o Dr. Souto falou? Então a gente é muito mais, eu acho que é uma ilusão, né, a gente achar que a gente é ser humano, né, Dr. Souto? Porque a maior parte das nossas células é de bactéria. Então a gente tem muito mais células de bactérias do que células humanas no nosso corpo. E a gente não fala muito nisso, a gente não fala muito no impacto que a nossa flora intestinal tem no nosso organismo. E aqui, claro, a gente está focando no emagrecimento, no ganho de peso, perda de peso, porque é o foco do nosso projeto, do nosso site. Então, Dr. Souto, o que assim, a descoberta assim, que mais te impactou, né, nesses novos estudos que estão sendo desenvolvidos na questão da flora intestinal relacionada com esse peso? Você mencionou aí que você transplanta, né, a flora intestinal de um animal magro para um animal gordo, e esse animal gordo ele começa a perder peso somente com essa transferência de flora intestinal, de bactérias, né? Só que essa perda de peso acontece momentaneamente, tal, mas ela não dura, não é uma solução de longo prazo. E agora você pode explicar um pouco por que essa solução não é de longo prazo. O que acontece no animal gordo que ele para de perder esse peso que começou a ser perdido por causa da transfusão de flora? Pois então, tem muito que não se sabe, tá certo? Mas assim, tá ficando claro que a composição da nossa flora intestinal depende fundamentalmente de duas coisas. Os germes que nós adquirimos quando nós nascemos e na nossa infância inicial, tá? Então, tem um autor que escreveu uma coisa que eu achei muito interessante, assim como alguns itens de mobília são de família, tá certo? Então, assim, joias que passam de vó para mãe, para filha, né? As bactérias também são de família e passam de geração para geração. Passam como? Passam no momento do parto, tá? E passam pela amamentação, passam pelo contato inicialmente mãe e filho. Também no início da infância, quando a criança entra em contato com as bactérias do meio que a cerca, com os animais domésticos, tá certo? Aquilo ali vai ajudando a compor a flora intestinal. Mas também depende dos alimentos que nós comemos, porque o que a flora intestinal vai comer é o que nós comemos. E assim como dependendo de como a gente aduba o jardim, nós vamos ter um jardim arrumadinho ou cheio de erva daninha, né? A mesma coisa funciona no intestino. E não por acaso, aqueles alimentos que a gente já chegou à conclusão que deve evitar no emagrecerdevez.com, no meu blog, que seria os carboidratos refinados, os farináceos, o açúcar adicionado aos alimentos, estes alimentos eles são altamente inflamatórios porque eles geram uma flora intestinal que favorece a inflamação, uma flora intestinal que favorece a resistência à insulina. Tá? Por outro lado, existem fibras alimentares que estimulam uma flora intestinal anti-inflamatória, uma flora intestinal que interage com o corpo humano e faz com que nós reduzamos a resistência à insulina, faz com que haja uma redução da gordura no fígado. Tá? Então, realmente, aquilo que nós comemos pode impactar a flora intestinal, tanto quanto aquilo que nós comemos possa impactar diretamente os nossos hormônios. E você, inclusive, falou, acho que esse tipo de coisa pode trazer meio que uma explicação diferente para a questão da insensibilidade à insulina, né, que a gente sabe o que é, a gente fala muito sobre isso, só que tem uma coisa interessante que eu vi, eu acho que talvez num artigo que você escreveu, não sei, que fala da questão da glicose no sangue. Por exemplo, se a gente come um monte de carboidratos densos, etc., a gente tem aquele monte de glicose no sangue, nosso corpo vai perder a sensibilidade à insulina,
Só que tem uma explicação interessante, tendo em mente essa questão do intestino, né? Que fala que a questão dos leucócitos, né? Os leucócitos do corpo, que são o nosso batalhão imunológico que protege o corpo. Se o teu corpo está em estado de inflamação crônica, né? Devido à alimentação que você tem, devido à inflamação dos intestinos, etc., esses leucócitos vão estar em ação por causa dessa inflamação que está ocorrendo no corpo, né? E daí esses leucócitos tendem a consumir glicose como energia, enfim, para eles atacarem o problema. Só que daí eles têm uma prioridade, né? Eles têm uma prioridade no corpo, que tem uma coisa errada no corpo. Então o teu batalhão precisa agir e essa prioridade máxima dentro do organismo. Aí as suas células do corpo, elas vão falar assim, não, pode ficar com a glicose aí, eu não quero a glicose não, usa para o que é mais importante, né? Usa para combater o que está errado. Só que isso é um mecanismo legal, funciona muito bem, porém o problema, né, é quando essa inflamação é crônica, ou seja, está sempre inflamado no corpo. Então essa glicose está sempre disponível para os leucócitos, o sistema imunológico está ali ligado, e as células não aceitam insulina, então você tem um corpo que fica com falta de sensibilidade à insulina, o teu pâncreas sofre. Então isso é uma visão bacana para a gente entender um pouco como as coisas vão se conectando, né? E esse tipo de perspectiva não é muito dita por aí, né, doutor Souto? Eu vou colocar um exemplo que foi, na realidade, uma das coisas que, desde final de 2012, me inspirou a finalmente escrever essa sequência de postagens. É sabido, existe uma população famosa, que são caçadores-coletores que vivem numa ilha chamada Kitava, no Pacífico, perto da Indonésia. E essa ilha foi estudada por um pesquisador chamado Staffan Lindberg, e o Lindbergh viu aquilo que nós vemos em todas as populações que têm o estilo de vida paleolítico, vamos dizer assim. Eles têm um índice de doenças crônico-degenerativas quase inexistente, eles não têm câncer, eles não têm diabetes, eles não têm quase doença cardiovascular, Alzheimer, nada disso. No entanto, essa população específica desta ilha consumia 70% das suas calorias diárias na forma de carboidratos, o que é um negócio que me deixa perplexo num primeiro momento, porque nós estudamos, né, que os carboidratos elevam a insulina, por sua vez, armazena gordura e provoca uma cascata de coisas que leva à síndrome metabólica. Então havia uma peça nesse quebra-cabeça que não estava se encaixando. O que acontece é que os carboidratos que essa população come não são os carboidratos que nós, quando eu digo, a população em geral consome aqui no Brasil. Então, eles não comem farinha, eles não comem pão, eles não comem massa, não comem biscoito, bolacha recheada, açúcar, etc. O que eles comem de carboidratos são raízes coletadas, ok? Coisas como uma espécie de uma batata doce, do inhame, etc. Eles comem as frutas da estação, comem coco e comem peixe, essa basicamente é a dieta. Mas se nós fôssemos pensar dentro do conceito clássico assim, de uma dieta low carb, nós diríamos, bom, 100 gramas de glicose são 100 gramas de glicose, não importa se venha dessas coisas que eu falei que se come em Kitava ou não importa que venha de Coca-Cola. Bem, importa, e importa muito, porque o impacto na flora intestinal é completamente diferente. Então, existe um conceito que é carboidratos densos e acelulares. O que eu quero dizer? Se a gente pegar uma farinha de trigo, por exemplo, ela é um carboidrato denso, aquilo é desidratado, basicamente aquilo é amido puro, ok? Não tem água ali, não tem paredes celulares, aquilo foi moído de modo que ficou purificado o amido. A mesma coisa o açúcar, né? Ele é glicose mais frutose, refinado, sem mais nada. Aquilo estimula uma flora intestinal altamente inflamatória, e essa inflamação gera isso que o Rodrigo nos falou, uma inflamação crônica que vai produzir resistência à insulina, síndrome metabólica. Bom, aí com resistência à insulina, a insulina vai subir mesmo e produzir todos os problemas que a gente já conhece. Mas e se eu dissesse para vocês que um carboidrato que é rico em um tipo de amido que nós não conseguimos digerir e só as bactérias conseguem digerir, bom, esse amido passa reto pelo nosso trato digestivo e vai alimentar as bactérias anti-inflamatórias, aquelas que favorecem uma maior sensibilidade à insulina. Então, nós podemos estar falando do